Olá, o Sindepres Entrevista de hoje está visitando o Aquário de São Paulo. Nós vamos conversar com Márcio Duarte. Ele é diretor de marketing do complexo. Esse que é o maior aquário da América Latina. Márcio, super obrigada por nos receber nesse lugar tão bonito. Poxa, nós agradecemos aí a presença de vocês, a visita de vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito bom. A gente tem um monte de coisa legal para falar aqui, né? A ideia é tentar dividir. Então, nesse primeiro momento, eu queria que você contasse para o nosso telespectador, né? Qual que é a ideia do Aquário de São Paulo? Qual que é a proposta, na verdade? Hoje nós temos assim como diretrizes, né, principais a conservação. Isso sem dúvida, né? E claro, a educação ambiental e o lazer familiar. Mas como a gente vai contar uma história, né? Então assim, lá atrás, em 2006, quando o aquário foi inaugurado, o propósito era esse mesmo, né? De poder elevar o patamar turístico da cidade de São Paulo. Eu particularmente, acho que você também contribui da mesma opinião. É um absurdo, né? Uma cidade como São Paulo nunca ter tido um aquário, né? Com certeza. Então a nossa cultura aqui no Brasil é de ter esses aquários nas regiões litorâneas, né? Sim. Então foi feita uma pesquisa, né? Nós temos o nosso idealizador, o nosso presidente, que é o senhor Anael Fael, que já tinha muita, né, experiência na área de entretenimento, de diversão, né? Ele já tinha um outro empreendimento que era um planetário, sim, né? E aí ele teve essa ideia de poder trazer para São Paulo, né, construir em São Paulo o primeiro aquário dessa grande cidade. Então, a nossa história começou mais ou menos dentro desse propósito, né? E deu muito certo. Já estamos aí comemorando 10 anos, né? Exatamente, né? 2016 e um boom total aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura, né? Então, na estrutura, no contexto físico mesmo e também, assim, de pessoal. Como é que funciona essa parte? Porque administrar isso aqui não deve ser nada fácil. Né? Não é. Eu até brinco, né? Eu falo que assim, a gente tem dois mundos dentro do Aquário de São Paulo. A gente tem um mundo que é o administrativo, o comercial, limpeza, né? Toda a parte de uma empresa normal, né? Mas nós temos um outro mundo que é aquilo que o visitante não vê, que é o que está atrás dos recintos, né? Então você tem que levar em consideração que nós cuidamos de vidas, né? Então são aproximadamente 250 espécies, aproximadamente cerca de 3.000 exemplares de animais. Claro que desses 3.000, muitos são pequenininhos, né? São peixinhos. Mas estão tal, sendo né? contabilizados aí. Estão sendo contabilizados e têm a mesma importância em termos de cuidados, sim, tem a mesma importância que o urso polar. Né? Para nós, todas as vidas que estão aqui estão sob o nosso cuidado, sob a nossa responsabilidade e tem que ter essa atenção. Então, nós temos um departamento que é chamado de departamento técnico, né? que é responsável pelo tratamento, manutenção, cuidado, atividades, né, voltadas para os nossos animais. Então são dois mundos distintos, né? O de fora do recinto, sim, e o de dentro do recinto. Márcio, eu queria que você falasse então, já que a gente está falando dessa parte dos animais, qual é os projetos, na verdade, a grande preocupação do aquário em relação ao bem-estar dos animais aqui dentro, que é uma questão delicada, uma questão polêmica, né? Eu queria que você falasse qual é o foco do aquário em relação a esses aspectos. Perfeito. A primeira coisa é a conservação, né? Infelizmente, aí já é uma opinião minha, né? É um embasamento meu. Existiu num passado, né, uma cultura de retirada de animais, de levar esses animais para zoológicos ou até mesmo para circo, né? E nós não compartilhamos disso. Na verdade, assim, o objetivo de um jardim zoológico, o objetivo de um aquário é a conservação. Então, o que acontece, Cleide? Os nossos animais, né, que nem são nossos, na verdade, são os animais que estão aqui sob os nossos cuidados, eles muitas vezes foram vítimas de crimes ambientais. Né? Então, dando como exemplo o nosso peixe-boi. Né? Então, ele estava lá no habitat natural dele, houve um crime ambiental, mataram a mãe dele, ele era um filhote. Então, o que acontece? Quando existem instituições, né, centros de apoio ao animal, que retiram esse animal que sofreu um determinado crime ambiental, né, enfim, eles retiram para poder cuidar.
Dentro desse processo de cuidados, é avaliado se ele tem condições de retornar à natureza ou não. Né? Isso são os órgãos competentes que Exatamente. Que dá esse respaldo, né? exato. Então, o que acontece? Então, eles avaliam se o animal tem condições de voltar para a natureza ou não. Quando não tem condições de voltar para a natureza, para onde eles vão? Né? Então, o Aquário de São Paulo é um desses destinos totalmente alinhado com as necessidades dos animais. Para você poder ter um recinto, por exemplo, existem critérios técnicos, né? Existem normas que nós temos que nos submeter para desenvolver, para criar, para construir esses determinados recintos. E muitas vezes a gente excede em termos positivos, as regras, né? Então, assim, de uma maneira bem, como exemplo mesmo, né? Se você fala que tem 1 metro, geralmente a gente tem 3 metros. Né? Então, assim, a gente excede muitas vezes. Então, o Aquário de São Paulo acabou se tornando uma instituição respeitada pelos cuidados dos animais, né? E que muitas vezes serve como destino para esses animais que não têm condições de voltar para o habitat natural. Márcio, a minha curiosidade é ainda sobre esse assunto. Existe, por exemplo, são quase 200 espécies de animais. Aproximadamente, 250. Tá. Esse número, você consegue, por exemplo, dimensionar quanto por cento veio dessas circunstâncias de maus tratos e quanto por cento não? Você consegue dimensionar isso? Eu não sou o diretor técnico, né, que cuida disso, mas eu posso dizer que grande parte. Vem desse cenário de maus tratos. Exato, né? Não vou dizer de maus tratos, né, mas de crimes ambientais. Perfeito. De situações que ocorreram na natureza, né, por intermédio do homem. Né? E esses animais acabaram ficando indefesos. É a mesma coisa quando, vamos supor, quando aparece um pinguim na praia. Né? O que fazer? Então as pessoas às vezes não têm conhecimento, acabam pegando o pinguim, colocando dentro de uma caixa de isopor com gelo, né? Isso muitas vezes pode levar o animal a óbito, porque existe uma cultura de que o pinguim só vem de regiões geladas, né? Então, quer dizer, os pinguins que estão aqui no Aquário de São Paulo são da espécie de Magalhães, então eles são da Patagônia. Então o ambiente não é tão gelado, né? Então, o que acontece? Então, instituições vão lá, grupos vão lá, como você disse, que são credenciados, né? Enfim, e retiram este animal, levam para os cuidados, né? E aí é avaliado se ele pode retornar ou não à natureza, ou se ele vai para uma instituição. Então, eu posso dizer assim, que boa parte dos nossos animais são provenientes, mas eu não consigo mensurar qual seria a porcentagem disso. Ok. Ainda também falando sobre o tratamento dos animais, que eu acho que é o tema mais importante aqui, né, nessa nossa conversa, eu queria que você falasse da equipe técnica, porque também eu imagino que sejam pessoas muito preparadas para cuidar dessa estrutura toda de animais, né? Eu, particularmente, tenho muito orgulho da nossa equipe, porque, primeiro que assim, vamos dizer, é uma empresa particular, então nós temos um negócio, né? E então, assim, quando você vê a qualidade do nosso negócio, seja ele tanto no ambiente cenográfico, né, que é onde nós estamos aqui, como no ambiente dos nossos animais, você percebe a qualidade que eles estão apresentando em termos de bem-estar, né? Então, assim, é muito gratificante a gente ter uma equipe tão qualificada. Nós temos, sim, profissionais que são renomados internacionalmente, extremamente respeitados no setor, né, o que eles atuam. E então, assim, eu posso dizer assim, que eu já tive momentos em particular de ver aqueles momentos de carinho, que não é só o tratamento, né? Tem que existir o carinho, né? Exato, do trabalho, né? De você ver um profissional de repente ali dedicando alguns minutos do seu dia, exatamente isso, sentimento. Exato, né? Então assim, de repente acarinhando um determinado animal que está precisando de um acolhimento, né? Quer dizer, além da parte técnica que é excepcional. Eles são excepcionais, o nosso departamento técnico é excepcional. Além disso, ainda colaboram muitas vezes com amor.
né? Então, quer dizer, isso reflete na qualidade dos nossos animais. Você percebe, nós já tivemos várias crias aqui, né? Pinguins, próprios cangurus, que é onde nós estamos, aqui no setor da Austrália, nós já tivemos crias, suricatos, morcegos. Então, assim, um animal, para ele poder desenvolver, né, uma cria, para ele poder se envolver com outra espécie e dar essa cria, só pode existir bem-estar. Né? Então isso é reflexo de um trabalho feito com conhecimento técnico e amor. Maravilha. A gente vai falar um pouquinho sobre os setores do aquário, né? Mas a gente vai deixar isso para o próximo bloco, pode ser? Claro. Okay. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos em 1 minuto. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Estamos de volta direto do Aquário de São Paulo, conversando hoje com o diretor de marketing, Márcio Duarte. Márcio, agora eu queria que você falasse um pouco do aspecto da educação. Como é que é a preocupação do aquário, né, sobre esse tema? Né? Quais são os projetos, quais são as ideias, como é que funciona? Nossa, tanta coisa para dizer sobre isso. Assim, nós recebemos... Remete à educação. Exato. Né? Então, assim, nós recebemos muitas escolas todos os dias, né? Estamos recebendo um grupo logo aqui perto, né? Isso acontece o tempo todo. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande de poder criar pessoas melhores. Então, a partir do momento que essas crianças e até mesmo os visitantes, as famílias, né, têm contato mais próximo com o animal, fica mais fácil de você compreender a sua responsabilidade, né? Uma coisa é você falar de algo que está distante de você, outra coisa é você aproximar esta informação, né? Então, nós desenvolvemos campanhas de conscientização, né? Recebemos esses grupos sempre monitorados, então nós temos monitores todos capacitados, a maior parte deles são formados em biologia, né? Esse é mais ou menos o perfil dos nossos funcionários, são formados em biologia, zootecnia, veterinária, oceanografia. Então eles têm todo o conhecimento e o preparo para lidar com esses perfis de público, sejam eles desde criancinhas menores, né? As idades são bem diversas. Exato. Né? Pequenininhos, né? Maiores, né? Adolescentes e até os grupos e também os nossos visitantes espontâneos, que são as famílias. Então todos eles estão altamente preparados para poder falar a respeito de qualquer assunto, mas sempre com esse enfoque de poder plantar uma semente de conscientização socioecológica, socioambiental, né? Então muitas vezes nós distribuímos materiais didáticos, colaboramos com pesquisas. Exatamente, isso né? é uma outra questão que eu ia te perguntar sobre a questão das pesquisas. Isso, nós colaboramos com pesquisas, né? Fomentamos essas informações. Então, assim, para a gente isso é algo que faz parte da nossa missão. Né, de poder levar essa informação, essa conscientização até as nossas crianças, até as pessoas mais velhas, para poder ter um pouco mais de responsabilidade. Afinal de contas, se estão acontecendo crimes ambientais, né, ou acidentes ambientais, como o aquecimento global, enfim, é responsabilidade nossa. O ser humano está destruindo o próprio planeta, né? Então a gente tenta realmente com as nossas atividades poder despertar essa conscientização. Márcio, dentro dessa experiência de lidar com essa questão educacional, né, mais voltada para a questão ambiental, vocês recebem algum feedback, por exemplo, de algum aluno, de uma criança que se comportou de um jeito, que se comportava de uma forma e depois de ter essa experiência dentro do aquário, passou
a entender de outra forma, por exemplo? Eu imagino que tenha casos do tipo. Eu acredito que sim também. Eu não estou tão próximo, né, dessa vivência com as crianças, mas algumas atividades que nós já desenvolvemos aqui nos deu esse feedback, né? Então, assim, por meio de desenhos, né? Até mesmo ontem eu estava assistindo uma matéria que foi realizada aqui no Aquário de São Paulo, estava no YouTube, eu fui assistir e eles coletaram a entrevista de uma criança, né? E o menino ele dizia assim: aqui é muito bom para aprender. Então isso é um feedback, né? E as nossas crianças, as crianças, né, do mundo de hoje são altamente conectadas, né? A criança já é conectada, então assim, as de hoje são mais conectadas ainda. Então elas pegam a informação. Eu já vi, por exemplo, no nosso toalete, né, nos nossos banheiros, a criança entrando com o pai e a própria criança dizendo: pai, só use 2 folhas para secar as suas mãos. Isso é muito gratificante, provavelmente, né? Foi uma experiência vivida aqui, né? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Bom, agora a gente pode falar um pouquinho sobre os setores do aquário, que são muitos e eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar de todos, né? Claro. Eu queria que você começasse, por exemplo, aí pelo água doce. Conta aí pra gente o que a gente pode esperar do água doce. Na verdade, assim, eu acho também importante dizer que na história do aquário, os setores foram sendo construídos basicamente a cada 2 anos, né? Então, assim, eles... Exato, o aquário foi crescendo por etapas, né? Então, a primeira fase do aquário é onde está contemplado o nosso setor de água doce. Então, o setor de água doce é um ambiente temático, né? Onde nós tentamos remeter os nossos visitantes às florestas brasileiras, então aí o Pantanal, o Amazonas, e temos essas espécies provenientes dessas regiões, né? Lá, eu acho super importante também já destacar, a gente começa o setor com um ambiente extremamente importante, que é o recinto do Rio Tietê, onde nós temos espécies que habitam, né, o Rio Tietê na sua nascente, onde ele ainda não foi poluído. Então a gente pode ter a oportunidade de poder apreciar uma espécie que, se o nosso rio estivesse ali, né, totalmente limpo, seriam aquelas espécies que estariam nadando lá. Ou né? Se ainda, né, houver alguém que tiver sensibilidade de começar uma campanha para deixá-lo limpo novamente, né, a gente pode ter isso. Quem sabe, tem na nascente, né? Quem sabe, então a gente né? nunca desiste, né? É um sonho que está muito distante, mas eu sempre falo, porque é um rio lindo, né? Tem uma história muito bonita, né? E vocês destacam isso aqui, então, já nesse primeiro cenário aí, primeiro setor. Exato. E geralmente, cada setor, pelo menos eu vejo dessa forma, né? A gente tem algumas espécies que se destacam mais. Nesse setor do água doce, a gente tem o jacaré albino, né? Que é o bino. Então ele chegou aqui em 2006, isso é muito legal, porque foi quando o aquário foi inaugurado, né? Ele chegou, na verdade, em dezembro de 2006, o aquário foi inaugurado em julho. Então ele chegou pequenininho, era muito pequenininho, e hoje ele já está aproximadamente, acho que com 1,30 m, mais ou menos assim. O que também comprova a qualidade que nós estamos promovendo, né? E o jacaré albino é um desses exemplos que a gente fala de conservação, porque ele se trata de uma espécie que seria impossível você apreciá-lo no habitat natural. É difícil encontrá-lo, inclusive, né? Exato, porque ele já tem esse fator do albinismo, né? Então ele já se torna uma presa fácil de predadores naturais, né? Então acaba sendo uma oportunidade da gente poder apreciar uma espécie também que é tão interessante, curiosa, né? Isso desperta bastante o interesse das pessoas. Muito bom. Eu acho que a gente pode já ir falar um pouquinho também sobre o oceanário. Se não der tempo a gente contar tudo que tem lá nesse setor, a gente pode falar no último bloco, né? Dá tempo, claro. Eu queria que você falasse do oceanário, o que a gente pode esperar nesse espaço. Legal, então, o oceanário ele foi inaugurado em 2008, quando o aquário completou 2 anos de abertura, né? Então nós elevamos o nosso patamar de estrutura, porque até então era um aquário um pouco mais simples, então nós conseguimos reformar o aquário, dar uma cara nova para ele e trouxemos esse novo setor. O principal, vamos dizer assim, ambiente do setor oceanário, sem dúvida nenhuma, é o tanque dos tubarões. Então, o tanque dos tubarões, a gente criou uma cenografia, né? Você até falou sobre o aquário ser o maior da América Latina. Além disso, nós somos o único aquário temático do Brasil que tem essa proposta cenográfica, né? Então, nós criamos uma cenografia que
remete ao visitante a adentrar um submarino naufragado, né? Então você entra num submarino que está lá lançado no fundo do mar. E aí nós temos uma visão 180 graus dos tubarões, né? Nós temos os tubarões lixas e uma espécie do tubarão mangona, que também veio, né, transferido do zoológico de Temaiken aqui para São Paulo. Então é um ambiente muito interessante, lúdico, né? Bastante lúdico. Eu assim. tive a oportunidade de ver apenas pela TV, né? Não conheço ainda pessoalmente, espero que hoje eu tenha a oportunidade de conhecer, mas eu observei que é um ambiente bem adrenalado. Sim, isso, né? sim. Pela reação das pessoas que estavam ali, né, nessa matéria que eu assisti, eu percebi que é um lugar bem agitado. Cleide, você falou uma coisa super legal, que é a reação das pessoas. As pessoas realmente elas não imaginam o que é o Aquário de São Paulo, né? Nós temos 15 mil metros quadrados que foram crescidos, né, ao longo do tempo. E a cada setor que o visitante adentra, ele se surpreende porque ele não espera. Né? Então, e cada um reações diferentes. Exato, né? Então tem o efeito surpresa de cada setor, né? E no oceanário, quando você tem a oportunidade de entrar, né, neste submarino, né, e ver as espécies passando por cima de você, é muito interessante, né? Ô Márcio, uma outra coisa também que eu li bastante quando fiz pesquisa para a gente fazer esse programa, é que vocês assim, têm um know-how muito grande em relação ao cenário dos ambientes, né? Isso também é uma preocupação especial do aquário? Não vou dizer que é uma preocupação, é um diferencial. É um diferencial muito cuidadoso, né? Nós temos um departamento de cenografia, exclusivo nosso, né? Liderado pelo artista plástico Lio Oliveira, que está conosco desde quando o aquário foi inaugurado, e ele é o responsável por todos os detalhes que a gente vê dentro dessa cenografia, né? E temos também a idealização do nosso também oceanógrafo, o senhor Luiz Frankfurt, também que dá o seu direcionamento para essa parte artística. Então não é uma preocupação, mas é um diferencial feito com muito carinho. Bom, próximo bloco a gente vai falar dos mamíferos, mamíferos 2, o Márcio vai explicar direitinho aqui pra gente. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. A colônia de férias do Sindepresa em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepress.org.br ou benefícios@sindepress.org.br. Estamos de volta com o último bloco do Sindepress Entrevista, hoje conversando com o diretor de marketing do Aquário de São Paulo, Márcio Duarte. Márcio, então agora a gente deixou por último os 2 últimos setores aí, que eu acho que a gente está fazendo uma espécie de cronograma, né? Então a gente tem mamíferos e eu falei mamíferos 2, mas é o índico, como é que é isso? A gente não classificou ainda esse setor que é onde nós estamos, então assim, às vezes nós chamamos de mamíferos 2, às vezes de índico, mas que na verdade ele contempla os setores da África, Indonésia, Austrália e Polo Norte. Né? Então a gente fala primeiro o quê? Mamíferos? Depois a gente fala do índico. Okay. O setor de mamíferos ele foi inaugurado em 2010, né? E ele é totalmente dedicado ao Amazonas. Então isso é muito bacana. A grande estrela desse setor é o peixe-boi amazônico, né? Que nós Qual que é a história desse peixe-boi? Você, na verdade, já contou aqui um pouquinho pra gente, né? Isso, na verdade, assim, a mãe dele, né, foi morta pela própria população ali da região. Ele ficou abandonado, né? Aí, me perdoem, mas eu esqueci o nome do órgão que o trouxe, né? Resgatou, fez esse, acho que foi o INPA, se eu não me engano, resgatou ele dessa região.
e realmente ele ficou à disposição para ir para uma instituição, porque ele faz parte daquele cenário, né, que infelizmente não tem como voltar para a natureza. Ele era muito novo. Então o Aquário de São Paulo acabou recebendo esse peixe-boi e está aqui desde 2009, 2010 mais ou menos. E a importância dele aqui no Aquário de São Paulo, não só no Aquário de São Paulo, mas na cidade de São Paulo como um todo, é por se tratar de uma espécie que está altamente ameaçada de extinção, né? E necessita de informações. A gente tem que mostrar esse mamífero para as pessoas, né? Então, quer dizer, você de novo, você ter a proximidade, né? A oportunidade de se aproximar dessa espécie é extremamente importante, né? E aí nós temos outras espécies nesse setor. Nós temos os macacos bugios, tamanduás mirins, a cacau, que é uma lontra, né? As focas que saem um pouquinho do Amazonas, né? Ou melhor, sai bastante do Amazonas, né? Mas também que está num ambiente temático ali, voltado para um navio pirata, é bem legal. E aí vem o nosso novo setor, que foi inaugurado há um ano, né, em abril de 2015, que é o setor que a gente chama ou de Mamíferos 2, alguns chamam de Índico, né, que é esse que nós estamos. A estrela do aquário? Vamos chamar, né? Eu não vou chamar de a grande estrela, mas o grande casal do aquário, que é o casal de ursos polares, a Aurora e o Peregrino, né? Conta aí, não posso perder a oportunidade de ouvir como é que foi o processo para trazer esses ursos polares aqui para São Paulo, para o Brasil. Como é que foi isso? Então, assim, houve todo um processo de desenvolver um recinto altamente adequado para poder receber essas duas espécies, né, esses dois exemplares, né, e tivemos todo o respaldo, tanto do governo russo quanto do governo brasileiro, envolvendo aí IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, né, para poder desenvolver este recinto, construir este recinto de forma a atender às necessidades desse casal de ursos polares, né. Então, se eu não me engano, nós temos aí cerca de 1.500 metros quadrados só para eles, né? Aproximadamente também acho que uns 700, 800 mil litros de água. Então temos uma máquina que produz cerca de 3 toneladas de gelo por dia, né? Então assim, tem todo um respaldo técnico, níveis de segurança para poder trazer esse bem-estar para esses animais, né? Lá eles estavam realmente à espera de mais espaço. Então, quer dizer, não importa se você está no Brasil, se você está na China, se você está nos Estados Unidos, o que importa é nós construímos um recinto adequado para atender a necessidade desses ursos polares, né? Então, acaba sendo também uma forma da gente, de novo, poder aproximar os nossos visitantes, né? Os visitantes brasileiros, que acho que assim seria praticamente, quase impossível, né, qualquer um de nós termos a oportunidade de avistar um animal como esse, né, e saber da nossa responsabilidade em relação à sua conservação, né. Então a gente desenvolveu esse projeto de conservação voltado para o bem-estar desses animais e está sendo um grande sucesso realmente. É verdade, a gente tem acompanhado isso. Márcio, dentro desse setor ainda tem alguma coisa especial para a gente contar do Índico? Temos, eu acho que assim, principalmente uma das surpresas, né, são os cangurus, né, que as pessoas não acreditam que também tem canguru em São Paulo. É verdade. Né? E aqui no setor do Índico a gente tem a África, espécies da África, que são os suricatos e os macacos colobos e os lêmures. No setor australiano estamos aqui com os cangurus, né, o wombat, equidna, e em breve nós estaremos provavelmente, né, com o urso koala. Maravilha, isso é a novidade aqui do aquário então, né? Exato, exato. E para quando você imagina que a gente já vai ter a oportunidade? Nós não temos previsão ainda, mas estamos trabalhando para isso. Então tá. Bom, Márcio, eu acho que é isso.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do público que visita o aquário. Então, como é que é o perfil dessas pessoas? São de várias cidades brasileiras? Como é que é? É muito legal, é muito legal. Assim, claro que, né, que assim, prevalece o paulista e o paulistano, né, por uma questão de localização. Mas nós recebemos visitantes do Brasil todo. Já tive a oportunidade de ver, por exemplo, um menininho que pede para a mãe trazê-lo todo ano, ele é de Belém, no Pará, né? Mas recebemos visitantes do Brasil inteiro e também de outros países. Considerando que aqui funciona de segunda a segunda. De segunda a segunda, a gente não para. Não tem tempo Não tem tempo para fechar. Eu queria que você fizesse suas últimas considerações e, além disso, você falar aí com o telespectador quais são as formas de conhecer, como é que funciona essa coisa de bilheteria, horário de funcionamento, né? Como que faz para quem tem interesse em conhecer o aquário. Perfeito. Aproveitando, né, que assim, vocês estão fazendo uma verdadeira visita 360 graus. Exatamente. No aquário, a gente abordou assuntos tão importantes como conservação e educação socioambiental, conscientização ecológica, né? Um dos pontos que eu também considero muito importantes é a acessibilidade. O aquário tem uma responsabilidade muito grande com esse setor dos nossos com esse perfil de público, né? Desculpa. Então, assim, nós temos todo o complexo é acessível, né? Eles têm projetado para também atender. Tudo projetado para poder atender. Então, eu tenho muito orgulho de poder dar essa informação. E para quem quiser visitar o Aquário de São Paulo, nós estamos localizados no bairro do Ipiranga e o nosso telefone é o 11 número 2273-5500. E eu acho que seria interessante para as pessoas terem mais informações a respeito de valores, preços, até porque geralmente nós temos algumas campanhas promocionais, que fiquem atentos visitando o nosso site, que é o www.aquariodesaopaulo.com.br, ou curtindo a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/aquariodsp. Legal dizer que a gente vai deixar tudo escrito aqui no GC, né? Para quem estiver assistindo não perder a oportunidade de conhecer, né? Bom, Márcio, muito obrigada pela entrevista. Adorei aqui, foi uma oportunidade única. Eu espero ter a oportunidade de voltar outras vezes. Cleide, nós que agradecemos, convidamos os seus telespectadores, né, os internautas também que estão assistindo para poder visitar, e faço o voto de que você venha em breve com mais calma, né? A equipe toda também verdade. Tem aí o nosso convite para visitar o aquário, como visitante não trabalhando, né? Muito bom, muito obrigada. Bom, a todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.